Paz, oração e união. Deus abençoe a todos que estão conosco em mais uma edição do nosso Restaura News, mais uma transmissão ao vivo do Ministério Restauração, neste programa que é um programa de boas notícias, de informação, de conteúdo que vem a acrescentar a sua vida, a vida de todos que participam dele. Como você já está percebendo, está conosco nessa noite o pastor James Schmidt Vieira, que é o superintendente do Departamento de Ensino do Ministério Restauração. Paz, oração e união, pastor James. Paz, oração e união, Reginaldo, a todos nossos irmãos, irmãs, amigos que estão nos acompanhando nesta transmissão. Muito bem, você está acostumado a ver aqui o pastor Humberto, também o pastor Paulo Roberto, mas nesse momento, então, nosso pastor presidente está nos Estados Unidos, fazendo a obra de Deus, em viagem missionária. Ontem os irmãos comentaram, pastor James, lá no Vale da Oração, que estava mais de 20 graus abaixo de zero, lá onde eles estão. Lá é. Aqui nós estamos no Forno Alegre, né, que nem diz o pastor Jacob, e eles estão lá no... A gente olha assim, essa notícia... Lá é o Freezer Alegre. É o Freezer Alegre, mas parece que eles estão mais alegres do que nós. Estando com Jesus, a gente está alegre, né? Porque uma sensação térmica de 45 graus aqui é bem forte. Né? Glória a Deus. Muito bem, então. Como estávamos falando, o pastor Humberto está em viagem missionária, juntamente com o pastor Remy Locke e com o pastor Hildo Mânica. E o pastor Paulo Roberto está enfermo, então não pode estar conosco neste dia. E para esta árdua missão aí, e abençoada missão, então foi convocado o nosso pastor James Schmidt Vieira. Hoje nós vamos falar sobre TEA, sobre o transtorno do espectro autista. Esse tema tão interessante, tão importante, vamos falar sobre inclusão aqui no Restaura News. Então, fique conosco durante toda a transmissão, nós vamos ter uma entrevista que vai abordar esse tema mais amplamente. E não esqueça, irmãos, você divulgar esta programação é importantíssimo. Então, se você pode, compartilhe o link desta transmissão, envie para o máximo de pessoas que você puder. Envie para o máximo de pessoas que você puder e deixe aí o seu comentário. Deixe o seu comentário, deixe o seu like nesta programação, porque tudo isso é importante para o alcance desta programação aí na plataforma no YouTube. Nós queremos iniciar esta edição falando sobre as portarias do Ministério Restauração. Você que nos acompanha sabe que a liderança do Ministério Restauração, o pastor presidente, a mesa diretora, os obreiros em geral do Ministério Restauração estão sempre em busca da direção de Deus para as tomadas de decisões relacionadas ao ministério. E para que a igreja, então, tenha conhecimento destas decisões, nós tornamos pública aqui as portarias. E hoje vamos falar especificamente das portarias da terceira semana do mês de janeiro. A primeira portaria é a portaria número 422, que designa o evangelista Félix Alberto Rivera para ocupar o cargo de encarregado da área Chicago, com posse efetiva, já foi no dia 24 de janeiro, e a portaria entrou em vigor também no dia 24. E também temos a portaria de designação número 423, que designa o pastor Francisco da Silva para ocupar o cargo de encarregado para a área Tifton. Então, com posse efetiva dia 26, também já foi. Esta portaria entra em vigor no dia 24, que foi a data da sua publicação, pastor James. E o evangelista Félix Alberto Rivera também, ele não há uma portaria, porque é uma designação da superintendência, junto com a presidência, o nosso supervisor de ensino, dos Estados Unidos. Então é uma dupla função, vai estar agora em Chicago e também exercendo a nível
regional também, a superintendência, né, como supervisor regional do Departamento de Ensino. Glória a Deus. Então, temos também outros anúncios aí, pastor James. Sim, alguns anúncios aqui nós temos de utilidade pública, né? Prefeitura de Porto Alegre abre processo seletivo para vagas temporárias. Serão oferecidas vagas para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha e cozinheiro, né? Então, Prefeitura de Porto Alegre aí com uma oportunidade, né? Nosso site tem essa informação, né? E também o chat vai ter o link agora aí, né? Então, no nosso chat vai estar o link, né, para esta notícia que já está no nosso portal do Ministério Restauração. O bom, né, irmão Reginaldo, de trabalhar num negócio desse, que a pessoa não passa fome, né? Auxiliar de cozinha, cozinheiro, isso aí não passa fome, se alimenta bem. Verdade. Coisa boa. Então, olha só, é uma oportunidade bem interessante, né? Para quem é de Porto Alegre. Com certeza. Muito interessante. O senhor sabe que nós temos, nas escolas do Ministério da Restauração, nós temos essas estruturas de cozinha, né? E eu não sei se essa chamada aqui não é para trabalhar em alguma escola, não sei aonde é especificamente, mas sempre que eu ia buscar meu filho ali, pastor James, a gente sentia aquele aroma maravilhoso da cozinha. Não, trabalhar com cozinha... As cozinhas das escolas do Ministério da Restauração o aroma é maravilhoso. Nunca provei a comida, mas o aroma é muito bom. Sabe que no Exército eu era oficial, quando eu trabalhava como oficial do Exército, eu era responsável pela qualidade sanitária, né? Uhum. Não era comum dar problema, eventualmente dava algum problema ali, a gente tinha que estar acompanhando, se dava algum problema, onde estava o ponto crítico de controle, né? Que existe todo um critério de análise. Uhum. Mas o que é interessante é que eu tinha abertura para entrar em qualquer lugar onde estivesse fazendo comida no quartel, né? Então, às vezes, lá na área de refeição dos oficiais só tinha almôndega. Não sei por que eles achavam a almôndega superior à carne de pescoço de segunda, né? Eu prefiro uma carne de pescoço que uma almôndega, né? Uhum. Aí eu dava um pulinho lá no refeitório dos soldados, né? Para ver a qualidade do alimento e gostava de ficar por lá trabalhando. Era um trabalho... trabalhar com alimentação tem essa vantagem, né? E nós temos outra notícia aqui, né, irmão Rodinaldo? Consagração geral da União Feminina. Consagração geral da União Feminina em Porto Alegre, dia 2 de fevereiro. E agora vem outra notícia importante, né? Dica de muito... que vai alegrar muito o coração dos irmãos, né? Alegrou o meu, porque eu não me lembrava que dia 2 é feriado. Sim, feriado. Feriado municipal em Porto Alegre. Então a União Feminina vai aproveitar este feriado e vai fazer então a sua consagração geral da União Feminina. Está aí a arte na tela, né? E um destaque é que o grande coral da União Feminina irá cooperar. Portanto, todas as irmãs devem estar com o uniforme oficial da União Feminina. Glória a Deus, pastor James. E também, no mesmo dia 2, os irmãos que estiverem, as irmãs que estiverem aí na consagração da União Feminina terão mais uma oportunidade que alegrou o meu coração também, pastor James, que é participar do brechó que ocorrerá, que será feito pela Abrace, Feirão Abrace. Então, você pode adquirir roupas, calçados a baixo custo, em bom estado de conservação. Então, é uma excelente oportunidade aí, não perca essa oportunidade. Aproveite todo o pacote que Deus está oferecendo nesse dia 2, venha para a consagração, participe da consagração da UF, e após a consagração, então, nós teremos aí o Feirão Abraço, que é um brechó, né, pastor James, com roupas de ótima qualidade, a preços realmente diferenciados, para que todos possam ser abençoados aí neste feriado. É isso aí. E aqui o nosso quarto anúncio, né? O Restaura Música. Lançamento do louvor Sou Barro, do irmão Ismael Mendes. Então está aí também, né, um anúncio. Mais um lançamento, né, da Superintendência de Música. Agora com o louvor, então, Sou Barro, né, do nosso irmão Ismael. Exatamente, já está disponível aí, pastor James. Nós podemos assistir agora. Opa, vamos ver então. O teaser aí do lançamento do irmão Ismael.
Vamos lá, assistir então. todos juntos, então. O lançamento será no dia 4 de fevereiro, 12h30, no canal oficial do Ministério Restauração no YouTube e em todas as plataformas digitais. Fique atento, então, aí no dia 4, 12h30, vai ter esse abençoado lançamento aí do nosso irmão Ismael Mendes, lá na playlist Restaura Música, este projeto aí que vem trazendo muitos irmãos do nosso ministério, louvando o nome do Senhor, com muita graça, com muita unção. Nós temos também, no próximo bloco, vamos ouvir um pouquinho o irmão William, mas no próximo bloco vamos falar de almas, de batismo em águas. Maravilha! Muito bem, estamos de volta. Lembrando que daqui a pouquinho teremos uma entrevista importantíssima que vai falar sobre autismo. E você não pode perder. Nos ajude a divulgar esta programação para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão importante. Tivemos um batismo na área Santiago, pastor James. Isso, área Santiago, né? A área mais central do Rio Grande do Sul. E mesmo o rio com nível baixo, né, pela estiagem, mas era o suficiente para o batismo dos nossos irmãos, né? Está aí, né, os irmãos estão sendo, né, batizados, e foi realizado o batismo pelo pastor Roberto Garim e pelo presbítero Gerson Teixeira, que junto a alguns irmãos estiveram presentes e receberam os nossos novos irmãos em Cristo, o irmão Gustavo, né, que está ali à esquerda, e a irmã Camila, e aí sendo batizados pelo presbítero Gerson Teixeira e também junto com o pastor Roberto Garim. Que bênção, né? Que maravilha. Então aí estão nossos irmãos, né, neste momento festivo para o céu e para a terra, né? Glória a Deus. Para a igreja. Que maravilha. Glória a Jesus. Muito bem, então agora nós vamos ouvir mais um pouco o irmão William para que possamos fazer então aí as conexões necessárias para iniciarmos a entrevista na qual nós vamos falar aqui sobre autismo com a irmã Elisandra de Almeida, lá de Santa Cruz do Sul. Então fique conosco, compartilhe esta transmissão, vamos ouvir mais um pouco o irmão William e já voltamos então com a participação da irmã Elisandra de Almeida.
bem, estamos de volta então com o Restaura News. Creio que já temos a conexão com a irmã Elisandra, irmão Bruno. Já está aí a imagem. Passamos então a palavra ao pastor James. Paz do Senhor, irmã Elisandra. Está nos ouvindo bem aí? A paz do Senhor, pastor James. Acredito que dá para ouvir? Sim, estamos ouvindo bem. Amém. Paz, oração e união. Amém. A irmã Elisandra de Almeida, lá de Santa Cruz do Sul, esposa do pastor Dorival de Almeida. E ela é pedagoga na área de educação infantil, assistente terapêutica especial em método intervenção precoce Denver e possui cursos de educação inclusiva, avanços e desafios e também iniciação musical na primeira infância. E ela tem desenvolvido um trabalho muito lindo lá em Santa Cruz, não somente na igreja, né, mas também na comunidade, né, daquela cidade, né, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Irmã Elisandra, gostaria que a irmã nos falasse um pouquinho sobre qual é o trabalho, né, que a irmã desenvolve, né, e se quiser contar um pouquinho de como entrou nesse trabalho, né, como Deus abriu essa porta, né, nessa cidade, fique à vontade, né, para falar a todos os nossos ouvintes. Depois a gente vai detalhando, né, esse trabalho e também o objeto, né, que é o atendimento de crianças numa das faces da educação especial, né, para crianças. Amém. Primeiramente, eu quero cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Humberto, sua família, também a saudação pastor James, né, que é essa chave importante no departamento de ensino. Também quero estender o meu carinho, a minha satisfação de ter nossos irmãos e a União Feminina aqui de Santa Cruz também está em peso, juntamente conosco nessa noite. E é uma alegria também, saudação ao pastor Dorival, que está em isolamento, pastor James, tá? Opa! E ele está assistindo aí de outra... Está isolado, mas está participando, né? Amém. Então, também transmito a saudação dele pro senhor. Distantes, mas juntos, né? Assim, unidos. E estamos aí no terceiro dia já nessa batalha. Mas, graças a Deus, tá tudo certo, né? Estamos na batalha. É uma alegria também poder estar participando, agradecer também o contato da irmã Gladys, que tem se empenhado juntamente com o departamento de ensino e se preocupado muito com esse assunto. Também a saudação especial ao pessoal da comunicação, né, que toda semana esteve ali entrando em contato, vai dar e não vai dar. Também sabemos que atrás desse programa existe muita gente que tem trabalhado. Então, pastor James, toda história tem seu começo, né, e todo começo é desafiador. Nós estamos aqui em Santa Cruz mais ou menos por volta de uns 2 anos e meio a 3 anos, e nós chegamos aí a uns diazinhos da pandemia, antes, né? E chegamos desenvolvendo um trabalho na igreja, como o senhor mencionou, na música, na comunidade, né? Para aqueles que conhecem o trabalho que é realizado da restauração aqui em Santa Cruz, a nossa igreja está localizada em um dos bairros mais pobres da nossa cidade, né? O lugar aonde todo mundo diz, opa, lá não dá para ir, lá não dá para entrar. E lá Deus nos colocou. Então, nós começamos com o trabalho de evangelismo. Nossa área ainda é uma área pequena, com muitas dificuldades. Eu me dispus, então, pastor James, a voltar ao secular para poder auxiliar um pouquinho mais também a igreja. E, às vezes, Deus nos leva meio que pressionados por desertos, porque Ele tem outras portas maiores para nos alcançar. Então, eu comecei a trabalhar como professora de música e pedagoga numa escola particular, muito, muito boa, muito nomeada aqui da cidade, muito bem recebida. E quando tudo parecia muito bem,
Eu já trabalhava na educação infantil, nos níveis iniciais, e tudo estava indo, parecia tão bem, entrou a pandemia. Como todas as escolas do Brasil, né, do nosso estado, sofreram o baque da pandemia, todas fecharam, né, eram crianças que ficaram sem apoio pedagógico e pais que precisavam trabalhar. Então, no meio da pandemia, eu disse, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Como é que o Senhor abriu essa porta? Como é que vai continuar? O que o Senhor... Aquelas perguntas que nós sempre fizemos, né, para Deus, e nós não entendemos. Naquele mesmo dia da minha oração, me buscou uma família. Ela é agrônoma, né, ela é agrônoma e ele é administrador e também trabalha na inteligência de uma grande empresa aqui. E eles tinham um bebê, né, um bebê que era aluno meu e que precisava de auxílio para entrar em contato comigo, se eu podia ficar com ele por algum período. E eu disse sim, que podia. Então, comecei a trabalhar com essa criança, dar continuidade, né, ao desenvolvimento de todas as áreas dele, para ele poder continuar evoluindo como se estivesse na escola. Aula de música, coordenação motora grossa, motora fina, todos os sentidos, essa criança começou a desenvolver. E essa criança trouxe outra criança, esse aluno trouxe outro aluno, e quando eu vi pastor Jonas, eu estava com 7 alunos, né, estava com 7 alunos, precisei de reforço. Hoje nós temos 2 irmãs mais cristãs que trabalham conosco nesse projeto. Então, acabou criando né, uma estrutura que nem eu imaginava. Quando tudo parecia estar andando perfeitamente, a gente começou a observar que essa criança começou a ter um retrocesso, né? Ela completou 2 aninhos, e a criança deixou de desenvolver e começou a apresentar, então, sintomas e sinais de comportamento ligado ao autismo. E então começou um grande desafio também de novo, né? E a gente começou então a trabalhar com a intervenção, passamos por curso, por treinamentos, tudo muito rígido, toda uma equipe, né? Uma equipe que está ali por trás supervisionando, trabalhando junto para que essa intervenção acontecesse, né? Essa equipe autodisciplinar que está por volta, envolvendo muitos psicólogos, e a gente então começou a desenvolver esse trabalho de intervenção precoce, né? Que é muito pouco falado de intervenção precoce. Irmã Elisandra... Então esse é um pouquinho aí do pastor James, o início, como aconteceu, né? E a gente começou então a trabalhar. Sim, irmã Elisandra, só para a gente entender melhor aqui, né? Você está me ouvindo bem? Parece que houve algum problema aí na conexão. Você está me ouvindo? Como é que está a conexão? Nós não estamos ouvindo e eu acho que ela não está me ouvindo também. Irmã Elisandra, está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, então tá. Só para nós entendermos bem, então, quando iniciou a pandemia, a irmã começou, então, a pedido desses pais, né, engenheiro agrônomo e esse casal, para atender o seu filho. Neste momento, a irmã não sabia que ele tinha autismo. Não. A princípio, ele estava desenvolvendo até em áreas muito maiores do que uma criança típica, né? Ele estava seguindo, se desenvolvendo, ainda parece que vinha numa velocidade tão acelerada de aprendizagem, né? Porque ele não deixou de ter acompanhamento pedagógico em meio a toda aquela pandemia, e aí ele começou a apresentar os sinais, né? Que é essa faixa etária que se vem apresentando os primeiros sinais de autismo e que passam despercebidos por pais. Então vamos ver uma coisa, que as demais crianças que estudavam com ele eram crianças normais, ou seja, normais sem o autismo, né? Sim,
Tem o espectro do autismo, né, que se chama, né? Isso, tem o espectro. Tá, então vamos ver aqui. Então elas aparentemente estavam no mesmo nível, embora essa criança que depois se viu que era autista, tinha espectro autista, ela era mais desenvolvida em algumas áreas. Em outras áreas ela começou a retroceder, que é o que acontece, né? Então ela assim, ó, num primeiro momento, ela não tem diferença entre as demais crianças. Não se enxerga. Em que momento... Então, assim, a pergunta é a seguinte. Em que momento e quais são os primeiros sinais em que uma criança começa a se diferenciar das outras, né? Indicando que ela está dentro deste espectro autista, né? Como que se verifica isso, né? E o que ela começa a apresentar de diferença? E também uma curiosidade, né, nessa sua situação concreta, como que foi a diferença na integração dela com as demais crianças depois que ela começou, vamos dizer assim, a se diferenciar nessa área do espectro autista, né? Então, os primeiros sinais, pastor James, até eu dei uma pontadinha aqui, porque eu acho que é muito, muito importante que os pais que estão ouvindo, né, estão vendo, estão ligados conosco, que estão às vezes lá no interior do município, lá, e às vezes tem uma criança e fica aquela coisa assim, não, tudo bem, né? Toda criança desenvolve, ela tem o seu tempo, né? Nenhuma criança ela deve ser comparada com outra, mas existe na pedagogia como se diz assim, para ser bem entendida, como se fosse um quadro onde existe metas, onde a criança precisa alcançar até certa idade, né? Vamos explicar de maneira bem clara para que todos possam entender. Então, a criança até com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ela já pode dar alguns sinais do autismo e que passa despercebido. Quando a gente fala de passa despercebido, não passa somente despercebido dos pais, passa despercebido até mesmo de um pediatra, né? Eu já conheci, hoje nós temos 2 autistas conosco, mas assim, pediatras que mandaram para casa e disseram, não, é muito novinha, é bem assim mesmo. A gente via que a criança tinha traços de autismo, né? E então a falta de muito aquele olhar clínico às vezes é muito importante. Mas um dos primeiros sinais que a criança apresenta é a falta de interação social. É uma criança que ela não gosta, ela não faz questão nenhuma de brincar com outra criança, né? Ela não gosta de maneira nenhuma. Há crianças que têm autismo, ainda que pequenas, elas chegam a se isolar até mesmo no cantinho da sala. Isso pode acontecer em casa, isso pode acontecer na escola. Ela pega um brinquedo e ela se auto-isola dando as costas, sempre as costas pro amiguinho. Ela não faz questão nenhuma, nem que falem com ela. Ela está ali no mundo dela. A única coisa que importa é aquele mundo, naquele momento que ela está. Ela não faz questão nenhuma de brincar com outra criança. Isso é muito importante. Às vezes a gente diz assim, ai, meu filho é calminho, é tão tranquilo que a gente coloca ele assim, não tem criança, irmã Lisandra. Olha, atenção, né? Tem que prestar atenção. Ainda mais porque é importante na primeira idade, porque agora, ainda 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, 18 meses, se pode aplicar um método de intervenção onde não pode curar o autismo, porque o autismo não tem cura, né? Ele não tem cura, mas a intervenção pode melhorar lugares onde a criança tem a deficiência, levando a criança a superar a sua deficiência e tendo uma vida quase praticamente normal em áreas que ela era muito deficitária. Então, o primeiro sinal que a gente precisa prestar atenção, ela
precisa e ela não gosta de interação social. Gosta de brincar sozinha e se isolar, sempre no cantinho. Pode estar num grupo de crianças, mas ela está lá, sozinha, sempre. Tá, irmã Elisandra, só para a gente entender assim, ó, bom, tudo é só para a gente entender, né? Mas no que ele se diferenciava? Ou seja, na parte da interação social, ele ficava ali, não se percebia que era alguma questão ainda não, do espectro. mas aí ele seguia com outros sinais, que aí vai sendo sentido. Isso, mas o assim, ó... Sinal, sim. O segundo sinal, ele tinha movimentos estereotipados. A gente chama de estereotipia. Ou seja, o que é? Uma criança que apresenta movimentos repetitivos. Tá brincando com o caminhão. Com o caminhão, pra gente ser entendido. E tá balançando o corpo. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Ou pro lado. Ela nem percebeu, mas ela tá fazendo esse movimento. Com uma pecinha na mão, com um brinquedo, com uma pecinha, ela tá nesse movimento. Outras crianças pulam. Elas ficam tão com a adrenalina lá em cima para brincar, para chegar a alcançar o brinquedo ou para brincar com algo, que ela começa a pular na ponta dos pés. Né? E a gente acha bonitinho, olha como o fulano consegue pular, nem se dá conta que já é um movimento estereotipado da criança. Outra criança, outra situação, a criança, antes de chegar ao objeto ou ao brinquedo, ela quer esse objeto, esse é o objeto favorito dela. E ela está ansiosa para chegar a esse objeto. O que ela começa a fazer? Assim, com as mãozinhas. Entendeu? Ela fica assim com as mãozinhas. Nós temos um aluno que nós temos aula de música, que quando eu pegava o instrumento para mostrar para ele, ele começa a ter o flap aqui com a mão e abrir a boca, a ponto dele conseguir ficar vários segundos naquele mesmo movimento, como se fosse um transe, né? E não conseguia sair de tanto a adrenalina subiu e né? Então, o movimento estereotipado é um sintoma muito importante para ser observado na criança. Irmã Elisandra, o outro ponto... Oi. Deixa eu só fazer uma intervençãozinha aí para cooperar com o seu raciocínio. Então, pelo que nós estamos entendendo, não há uma uniformidade, né? Cada criança, ela vai ter alguns sinais são perceptíveis e eles nos apontam para um possível autismo, mas não há uma uniformidade, ou seja, nem todas as crianças vão ter todos os sintomas, entre aspas, né? Nós temos a participação aqui de uma mãe, da irmã Nayara Locke, e ela fala o seguinte, e lendo a participação da irmã Nayara, eu também já quero abrir a oportunidade a todos os irmãos que estão participando conosco desta transmissão, que você possa enviar sua pergunta. Pode enviar aí no chat da transmissão, que nós, dentro do possível, vamos estar passando aqui para a irmã Elisandra. Por exemplo, a irmã Nayara, ela fala o seguinte, irmã Elisandra: cada autista é diferente. Uns retrocedem aos 2 anos por causa da poda neuronal, outros têm atraso desde o início, como no caso da minha filha. Comecei a desconfiar do autismo nela aos 10 meses de vida. Então, depois nós temos a participação do pastor Sandro Passos, mas antes de eu ler a participação do pastor Sandro Passos, eu gostaria de saber se a senhora pode falar um pouco sobre a poda neuronal. O que vem a ser a poda neuronal que acontece aí mais ou menos aos 2 anos? Porque, como pai, irmã Elisandra, o que eu percebo é que a gente conhece as crianças desde muito cedo e consegue identificar muito bem, assim, mesmo sem a comunicação verbal, a gente consegue, conhece a criança, né, pelo convívio desde o nascimento, né, mas algumas características aí, elas trazem esse alerta que pode haver o autismo. Então, a senhora poderia falar um pouquinho sobre o que é a poda neuronal para os irmãos que estão acompanhando?
Sim, concluir primeiro também, eu gostaria sim, esclarecer que, na realidade, o pastor James já veio com uma pergunta e outra pergunta, e eu não dei essa ênfase importante, que o autismo ele tem 3 níveis, tá? O nível leve, o moderado e o grave. Então, uma criança pode ter características no nível leve, pode ter lá no nível moderado e características também no nível mais grave. Então, cada criança, ela tem um diagnóstico diferente. Não existe eu pegar uma situação e aplicar, generalizar em todas as crianças. Cada criança é uma criança. Né? Nós escutamos ali o relato de uma mãe que disse que ela desenvolvia bem até os 2 aninhos. É o que aconteceu com esse aluno. Aos 2 aninhos, a criança deixa de continuar evoluindo. Eu tive um caso de um aluno que ele já caminhava, já segurava o garfinho com a mão, e quando ele chegou até a gente, ele gatinhava, ele voltou a gatinhar. Ele voltou a deixar de usar o talher. Então ele teve um retrocesso extremo, né? Extremo aos 2 aninhos. Né? Ele deixou de seguir continuar evoluindo e começou a regredir. Então é o que acontece muito. A criança vem desenvolvendo, vem repetindo, já vem. E ali, quando completa 2 anos, ela perde, parece que alguma coisa aconteceu com aquela criança. Foi o caso do seu aluno, né? Então, que a senhora mencionou. Exato. Então, o que acontece? Ele vinha evoluindo, mas parece que aconteceu. Mas, na realidade, os sintomas e os sinais vinham acompanhando já há tempo. Né? Já vinham dando sinais de que algo não estava bem no seu comportamento. Né? E lembrando que o autismo não existe um exame de sangue, um exame que tu vai lá e diz, o exame é autista. Não, precisa acompanhar os comportamentos. Tem que ter um acompanhamento de comportamento para poder diagnosticar, né? E cada criança é o seu mundo. Então é bem importante, como diz o pastor, tem crianças que não vão ter contato visual e são autistas. Tem crianças que não vão falar, né, e são autistas. E tem crianças que vão falar muito e são autistas. São crianças que vão interagir muito, mas são aquele tipo de criança que interage, mas não tem limite. Entendeu? Não sabe terminar a brincadeira. Há uma complexidade para diagnosticar, né, irmã Elisandra? Se percebe que, como a senhora falou, até os profissionais mesmo, às vezes não percebem que a criança é autista. Para a senhora ter uma ideia, a irmã Nayara, que eu mencionei anteriormente, ela falou que a partir dos 10 meses ela já começou a perceber sinais, desconfiar que a menina tinha autismo. Mas nós temos o caso de um pastor da nossa igreja, o pastor Sandro Passos, que ele diz que tem uma filha de 21 anos e que ela tem autismo e que só perceberam isso quando ela tinha 17 anos, né? Então, se vê que foi um diagnóstico bem mais tardio que no caso da irmã Nayara. E acho que com esses 2 casos aqui se percebe que há uma certa complexidade no diagnóstico, né? E também com o que a senhora apresentou. Exatamente. E também eu quero deixar claro que eu trabalho, os irmãos que estão mandando perguntas, com a primeira infância, tá? Eu trabalho com a intervenção com primeira infância. Então, eu sei que o autismo, como eu falei, sempre falo, ele é vasto. Ele não tem como você chegar num programa e dizer assim, não existe. Eu acho que não se consegue, por mais que queira, né? Então, a minha especialização é com crianças, com intervenção de crianças. Então, eu até gostaria de poder ajudar lá o irmão com maiores. O nosso método que a gente aplica é poder socorrer uma família que está lá no início. Não que não tenha uma terapia específica para poder ajudar essa menina de 21, de 22, até mesmo adulto, né? Mas a gente trabalha com a primeira infância. Por isso que eu estava dando sinais importantes para gente que tem lá, quem sabe até que nem o pastor, percebíamos que ela tinha autismo, o diagnóstico com 17, com 20, mas os sinais sempre esteve lá desde o nascimento. Só que não afetavam tanto a rotina, provavelmente, né? Se adaptavam aos sinais e a vida ia sendo levada, né?
E é que é o que geralmente se descobre aí, é o atraso na linguagem. Uma criança de 18 meses, ela já precisa estar falando suas primeiras palavrinhas. A gente, com uma criança de 18 meses, usa a regra do 1+1, né? Não falar frases inteiras, ela não vai conseguir fazer uma frase inteira, mas ela vai conseguir dar, né? 1+1, vai conseguir. Cachorro amarelo, vai conseguir fazer essas conexões já. Mas aí, o meu filho tem 18 meses e não fala, nem repete, nem mamãe, nem papai, não fala. E aí que geralmente liga a luzinha vermelha, né? Está com retraso na fala, tem estereotipia. Então, é ligando fatores. Lógico que a criança não precisa ter todos os pontos de sinais para ser autista. Ela pode ter 5 características apenas e já basta para o diagnóstico sair. Né? E já basta para o diagnóstico aparecer para a criança. Então, ela pode até ser bem sociável, mas não saber... Tem crianças, por exemplo, que ela inicia uma brincadeira, né? Ela inicia uma atividade, mas ela entra tanto dentro dessa atividade que quando o pai diz assim, ok, terminou, ou vamos trocar de atividade, a criança não consegue entrar, terminou, ok, terminou. E às vezes, nesse momento do término, ela é intensa, né? Ela interage com outra, mas ela é muito intensa. Ela entra no assunto, mas ela não consegue. Isso acontece com adultos. Não conhece aquele adulto que ele entra no assunto e ele diz, tá bom, tá bom, então. E ele não termina. Não para. Né? Também é dificuldade de poder terminar uma atividade. Então, ela pode se comunicar também, mas pode não ter essa dificuldade de terminar as atividades. Então, é uma coisa também, uma característica. Uma criança que tem 18 meses, 2 aninhos, não responde quando chama. Isso é um teste que a gente faz em casa. A criança está brincando, né? Faça esse teste em casa, a criança está brincando. Está de costas para você, aí você chama ela pelo nome. No geral, é uma criança de 18 meses, essa idade, o que vai acontecer? Quando chama pelo nome, ela liga, vou ganhar alguma coisa é para mim. Então, ela dá aquela olhadinha. Aí, mas você chama ela de 10 vezes, 8 vezes ela não atende. Então, é um índice muito alto de não atender. Então, também é um sinal. Como eu falo, ela pode interagir bem com outra criança, ela pode não ter movimentos ou não ter movimentos. E não há uma uniformidade. Falar, né? Mas pode ser autista. Então, é muito difícil de você não poder... É um perigo diagnosticar sem um profissional. Né? Irmã Elisandra, uns 15 anos atrás, aproximadamente, eu li um livro que me marcou muito, né? E até me despertou para estudar um pouco mais sobre crianças. E acabou me direcionando algumas áreas, né? Inclusive o curso Superando Desafios, em parte foi uma consequência dessa curiosidade, né? A gente trabalhou numa parte neurológica, enfim. Mas o que esse profissional, Glenn Doman, não sei se você já ouviu falar nele, ele escreveu alguns livros sobre educação de bebês. Então, como é que começou o interesse, né, o envolvimento dele com isso? Quando ele começou a tratar pessoas que tinham tido o cérebro afetado, por exemplo, por acidentes, por traumatismos, né? E aí, o que ele começou a identificar? Assim, onde que foi o dano, ou seja, que parte do desenvolvimento que foi perdido, né? Exato. E aí ele buscava, né, recomeçar, vamos dizer assim, uma educação daquela pessoa lesada a partir do ponto do retrocesso, ou seja, o retrocesso foi até tal ponto. Então ele começava a partir dali como se fosse uma criancinha de novo, mesmo um adulto, né? Ou do processo de novo. Processo de correlações matemáticas, enfim,
né, lógica. Bom, aí ele pensou o seguinte: se eu consigo restaurar um cérebro de adulto a partir do ponto, né, que a lesão levou ao retrocesso, né? Então, até que ponto que eu não, utilizando-se esses métodos de reconstituição e aplicando eles em crianças saudáveis, não posso até aumentar o dinamismo, né, de uma criança, tornando ela mais inteligente. Então é bem interessante. Ele escreveu um livro sobre como ensinar o seu bebê a ler, como ensinar matemática ao seu bebê. Mas enfim, claro que nós estamos falando agora de um outro transtorno, né? É uma questão de lesão cerebral, de traumatismo, enfim, de perda de massa, né? Mas de certa forma e aí eu gostaria que a irmã nos esclarecesse, né? É uma formação diferenciada, existe algo faltando, ou seja, existe como estabelecer exatamente o que acontece no cérebro de uma criança que faz com que ela desenvolva o que hoje nós chamamos de espectro autismo, né? E a segunda pergunta relacionada com essa é: até que ponto que um profissional consegue, vamos dizer assim, pegar aquele elo, né, a partir do qual a criança não conseguiu mais se desenvolver, e reconstruir ela, digamos assim, a partir desse ponto? Existe isso no autismo? Como é que se dá esse processo? Existe. Então, primeiro, pastor, eu acho que é importante a gente falar sobre as causas, né? A causa, porque tem muita gente que diz: poxa, por que isso com meu filho? Como é que aconteceu isso? Né? E o que o senhor mencionou, o autismo é semelhante ao que aconteceu com esse senhor. Teve um acidente, teve partes do seu cérebro danificado, né? A criança tem, o que ela tem? Ela tem um neurodesenvolvimento e ele tem atrasos em partes. Então, ele pode ser muito bem desenvolvido numa área, mas em outra área não. Né? E a intervenção, ela trabalha justamente nessa área do cérebro que a criança precisa de auxílio para ser desenvolvida, né? Então, ela parece muito parecida com a história que o senhor contou, e sim, né? A intervenção pode chegar a desenvolver exatamente a área. Por isso que é importante que, quando uma criança é diagnosticada com autismo, ela como eu vou explicar de uma maneira simples. Eles fazem como se fosse um estudo nela, né, para você entender, e diagnóstico ela. Então, o que acontece? Fulaninho tem nessa área. Nós, profissionais de assistente terapêutico, o que a gente recebe? A gente recebe o diagnóstico dessa criança e as partes que precisam ser trabalhadas nela. Essa criança não fala, então a gente vai trabalhar para fala. Essa criança não se comunica, então nós vamos trabalhar, desenvolver a comunicação. Essa criança não tem contato visual. Essa criança tem rigidez no comportamento. Essa criança se autolesa. Então a gente vai trabalhar. O assistente terapêutico, ele tem justamente esse o papel de ser o intermediador do diagnóstico, e com a metodologia que ele aprendeu a aplicar através de métodos didáticos e brincadeiras, por isso que a gente chama de método naturalista, né? A gente consegue entrar na cabeça da criança e poder entender. Por quê? Porque um autista, ele brinca com aqui, pra gente não tem sentido. Ele tá naquele cantinho brincando, pra gente não tem uma lógica nenhuma, mas pra ele tem lógica. Tem uma lógica para ele estar brincando com esse brinquedo. Aí a gente, adulto, chega e quer ajudar ele a brincar. E não é assim. Então a gente precisa ter um conhecimento, né, prévio da criança, como diz o pastor. A gente é pai, a gente entende, nem que não fale, é verdade, né? E o assistente terapêutico, ele tem que analisar a criança, ele tem que conhecer a criança para poder entrar exatamente onde precisa entrar e melhorar. Agora, falar um pouco das causas. A pergunta que muito acontece: como aconteceu? Por que aconteceu? Uma das causas principais do autismo são os distúrbios genéticos, né? Às vezes acontece que lá na família, lá atrás, tinha alguém que tinha alguns sinais
E quem sabe eram leves, quem sabe não eram, quem sabe até passou despercebido da família. Porque eu costumo dizer que eu até acredito que muitas pessoas tinham autismo leves antigamente e passava despercebido. Não prejudicava a sua vida, né? Mas o que acontece? Os genes também sofreram uma mutação. Porque tem gene específico da criança, por exemplo. Tem algo que o seu filho parece com o senhor. Tem algo que parece com a sua esposa. E tem algo que não parece com nenhum, é dele. Né? É dele. Essa coisa é dele. Então houve isso Deus, né? Ele lá, porque ninguém é igual. Né? Então, a primeira coisa que acontece é o distúrbio genético. Vem lá do encontro do gene da mãe, do pai, e 80% é disso. O distúrbio genético, né? É algo que veio, mas eu tive um filho, primeiro filho, e ele é típico, e o segundo é atípico. Então, houve uma mutação. Há uma porcentagem grande que, se eu tenho um filho autista, não é uma regra, mas pode, é que o segundo possa também acontecer com o segundo, por causa dos genes da mãe e do pai que estão ali. Então, um dos fatores grandes pode ser isso, aconteceu por isso, né? Não é que ele teve, ninguém fica autista, teve 2 anos e contraiu o autismo. Não existe isso. Ou ele nasce autista, ou ele não é autista, porque isso já vem lá da barriga. O segundo fator também é que a criança, fatores ambientais, que pode também contribuir, né? Que é algumas exposições na gravidez, medicamento, né? A mãe passou por um processo, precisou infecções, complicações no parto, e uma das porcentagens grandes que acontece muito, que pode contribuir também, é a idade dos pais. Eu sei que todo mundo estuda, trabalha, deixa para depois, mas existe também uma porcentagem pequena para que haja também autismo, né? Também. Então, isso é a ciência que explica. Não existe um fator exato. Mas esse é o que os estudos chegaram a ponto de entender que é genético e que pode haver uma mutação no caso de ninguém na família, meu filho nasceu, né? Então, houve uma mutação no gene, e também fatores ambientais, no caso de complicações no parto, idade do pai e da mãe muito avançados, há risco que pode acontecer. A intervenção pode sim, como diz o pastor, transformar a área afetada do cérebro dessa criança. Pode. Criança, porque, por exemplo, o aluno que eu trabalho, ele não falava, ele não tinha contato visual, ele não brincava com outras crianças, ele não obedecia comandos. Se dizia, vai ali, pega o cachorrinho amarelo. Não. Era mesmo que falar com um objeto, né? E hoje ele fala, hoje ele tem 2 anos e ele conhece o alfabeto inteiro. Essa semana ele pronunciou todas as letras, né, da palavra sequência com 2 aninhos. Né? Então ele teve avanços assim, ó. Então hoje ele dá tchau, dá oi, manda beijo. Eu vi um caso de uma mãe dizendo assim que a filha hoje já consegue, após as intervenções, mandar beijinho. Já consegue a mãe dizer assim, vamos sentar. Os nossos alunos chegam na mesa do refeitório, do almoço, e a gente diz, vamos agradecer ao Senhor. Todo mundo já sabe que vai agradecer ao Senhor. E essa criança autista hoje, ela conseguiu acompanhar esse que há pouco tempo atrás ela não conseguiria acompanhar. Então a intervenção, sim, quanto mais cedo, mais fácil de chegar assim, quanto mais tempo ser a demora do diagnóstico, tem áreas que vai ficar mais rígida, mais difícil de ser trabalhada. Quando a criança é bebê, a gente consegue moldar ainda com mais facilidade, que é na primeira infância, né? Sim. Então é na primeira infância que eu trabalho, né? Eu posso falar, eu sei que existem várias áreas do autismo, mas a primeira infância é a minha área e a intervenção, nesse sentido, é a minha área.
Tá. Né? Irmã Elisandra, então, sim, aí... Oi. E esse trabalho? A irmã trabalhou essa criança. Então, hoje, aos 2 anos, quem sabe, ela tem até um desempenho superior a crianças tidas como normais, né? Ou seja, já está praticamente alfabetizada, né? Em uma fase de alfabetização assim avançada. Bom, minha pergunta é o seguinte: depois de atingir este nível de desenvolvimento, a criança precisa continuar sendo estimulada por um profissional ou ela já consegue andar sozinha para o resto da vida naquela área e naquilo que ela vai alcançando, ou seja, ela passa a ser uma criança normal depois que ela atinge determinados parâmetros de desenvolvimento? Existe casos que sim. Por exemplo, crianças que estão diagnosticadas com caso leve não precisam nem de intervenção. Elas têm uma certa dificuldade, mas ela adapta. Níveis moderados precisam de intervenção. E o que acontece? Os primeiros pontos do Joãozinho é diagnosticado, não fala, não tem contato visual, não faz isso. Então, a gente trabalhou. Alcançou todos esses objetivos. Ok? Alcançou todos esses objetivos. O que é feito? É feito um novo exame e aí vai alcançar o que ele ainda não alcançou para a idade dele. Ele chegou no nível que todas as crianças estão, ele não precisa de intervenção, a não ser que ele não tenha alcançado, né? E tem coisas que o autista vai levar para o resto da vida que vai precisar de ajuda de intervenção, né? Mas crianças, se você diagnosticar ainda na primeira infância, ela tem uma porcentagem grandíssima de chegar lá na pré-escola, chegar na escola e conseguir vencer os seus objetivos. E como o senhor disse, o autista também tem um hiperfoco em letra, em números. Eu conheço uma criança que tem 2 anos, ele conhece todas as bandeiras do mundo. Todas. Né? Então, ela quando sobressai, por quê? Porque é aquilo, entendeu? Então, ela sim pode chegar até ser melhor, né? Até esse dia eu estava lendo de um dos criadores do Facebook, né? Ele é autista, né? O cara criou todo o sistema, todo, e é um autista. Então, quando ele tem talento, assim, a música, número, matemática... Ele se foca no objetivo dele, isso aí torna ele diferenciado. Ele foca naquilo. E ele vai ficar, vai conseguir. E ele vai, né? Só que a nossa vida não é só números, né? Precisa o equilíbrio. Da rotina, né? Ele sabe todo o alfabeto, mas não consegue botar o sapato. Como é que ela vai na escola? Ele não pega na mão do amiguinho. Ele não pode ter ruído alto. Ele é sensível, ele tem problema de sensibilidade, né? Então, é muito... Então, daí não tem por que ele sobressair em números, mas ele não consegue ter uma vida normal, né? Ele não consegue sentar com a mãe e com o pai e ter uma refeição. Ele não consegue ir no mercado, não consegue tomar banho, não consegue escovar os dentinhos. Irmã Elisandra, nós temos muitas participações de irmãos aqui. Eu gostaria de compartilhar com a irmã aqui algumas participações. E também, pelo que a senhora está dizendo, então, a questão do que não deve ser feito também muda. Então, a cada criança, tem criança que não reage bem com ruído. Isso é em todo autista ou é em alguns autistas sim, outros não? Não, é alguns. É como a gente falou. Eu posso ter um filho e ele tem alguns sinais lá no nível 1 e lá no nível um no moderado e um lá. Então, assim, é muito difícil. Tem gente que diz assim, ele fala, então não é autista. Não tem nada a ver. Por isso a importância do diagnóstico, né? O quanto antes, para poder ir estudando esses pontos onde ele
ele precisa ser trabalhado. Nós temos aqui, irmã Elisandra, algumas participações. A irmã Nayara Locke, que eu já tinha mencionado ela antes, ela está mencionando que a filha dela tem 3 anos, interage muito, principalmente com estranhos, mas tem outras limitações, como a fala, hiperatividade e seletividade alimentar. Não olha quando é chamada, como a senhora mencionou antes, e também tem rigidez comportamental. A irmã Rita, de Cássia, ela diz o seguinte: todos são diferentes. Meu filho, por exemplo, é TEA e não tem problemas de interação. Inclusive, ama ser abraçado até pelos estranhos. Depois, a irmã Gisele Dias, só para nós colocarmos em dia aqui as mensagens, meu filho, até os 3 anos, não falava nada. Era extremamente agitado, chorava muito. Levamos na neuro e recebemos o diagnóstico. No momento, ele está tomando medicações, ele se irrita muito fácil. O Gabriel Silveira diz o seguinte: eu tinha essas características e no fundamental preferia brincar com crianças mais novas quando brincava com alguém. E depois do ensino médio, fui diagnosticado com um transtorno de espectro autista. Então aqui nós vemos um caso, né, como a senhora estava falando, de pessoas que às vezes nem eram diagnosticadas, né, que passavam aí... Ele passou todo o ensino fundamental sem ter um diagnóstico. A Gisele Dias também diz: e nos lugares e até na igreja éramos julgados. Achavam que o nosso filho era mimado e que não dávamos educação para ele. Muito importante a igreja estar abordando esse tema. Depois nós temos Celso. Qual profissional que pode diagnosticar o autismo? Eu queria aproveitar essa pergunta dele, depois eu continuo, temos ainda outras participações, para perguntar como que é a estrutura do SUS em relação ao autismo, irmã Elisandra. Porque certamente muitas pessoas não têm condições de arcar com todo o trabalho profissional que necessita, né? A senhora tem aí como nos dar um retorno sobre isso? Então, geralmente o profissional, a criança, ela é acompanhada com o médico, né, com o pediatra desde o nascimento, né? Então, o pediatra, ele cuida da saúde física da criança, né? Então, os sinais começam a acontecer, geralmente, como eu disse, essa irmã que teve a participação, uma neuro identificou, que é um especialista, mas, no geral, quase sempre é a fonoaudióloga que consegue detectar primeiro. Por quê? Pelo atraso da fala. Tem tanto, tá estranho. O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Não fala ainda, tá muito devagar. Então, busca a fono, já dá uma observada, já conhece o quadro e encaminha, então, para passar por uma equipe, né, que vai fazer esse diagnóstico, né? O grande problema é que o SUS, uma criança, para ter uma intervenção, ela tem que ter no mínimo aí umas 15 horas por semana. E pelo SUS não se consegue profissionais assim. Então essa criança tem 1 hora na semana. Aí eu pergunto, como é que essa criança vai conseguir desenvolver? Só Deus, né? É só Deus e mais. Pouco progresso. Eu chamo os pais peutas e as mães peutas. Porque são eles que acabam aprendendo. É por isso a importância da igreja. É por isso que é importante o departamento de ensino poder dar um apoio, um suporte. Porque nós temos condições hoje de poder auxiliar pais que não têm condições de levar a uma intervenção que a criança vai evoluir. Muitas intervenções começam no consultório, mas continuam em casa. Essa era uma outra pergunta, irmã Elisandra, que vou aproveitar o gancho aí, né? Estava aqui já para um próximo momento, mas não somente pais, mas muitas pessoas gostariam de trabalhar com isso, até porque é uma situação que está com uma prevalência bem expressiva, né, na sociedade hoje. Como que uma pessoa que quer iniciar a trabalhar com isso, quer se capacitar para ajudar a outra pessoa, tendo um filho ou mesmo ajudando outras pessoas da igreja ou da comunidade, quais as portas que ela tem para
obter qualificação nesse sentido. Eu vi que a irmã tem aqui esse método de intervenção precoce Denver. Esse aí é um método específico, é um método bastante aplicado, é fácil ter acesso a esse método, ou existem outros métodos que são mais disponíveis, enfim, qual é a disponibilidade, né, de uma pessoa que deseja, né, se especializar nesta área e não tem uma formação acadêmica para isso, né, mas quer na prática, né, colocar a mão na massa. Né? Qual é a possibilidade de que ela tenha esse desejo dela concretizado? Então, existe hoje institutos sérios, né, que quando uma família recebe o diagnóstico, ele recebe e ele precisa, o filho precisa de um acompanhamento terapêutico, né? Então, esse atendente terapêutico pode ser a pedagoga, pode ser a professora, mas pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um tio, entendeu? Então, existe vários, não precisa ser só profissionais. É importante que nós, pedagogos, tenhamos conhecimento de intervenção, até porque agora foi aprovada uma lei onde o autista tem direito de um acompanhamento terapêutico dentro da escola. Então, o atendente terapêutico é um intermediador, ele não é o professor, ele é o intermediador, porque existe o papel da inclusão, que eu não sei se vai dar tempo ainda a gente falar da inclusão, mas da inclusão desse aluno na escola e da escola com esse aluno, né? Então, o atendente terapêutico, ele é um intermediador na escola. O pai e a mãe pode, sim, existem estudos sérios. No meu caso, eu fiz a especialização em Denver, mas existem muitos outros, né? Desde que esteja baseado na análise comportamental aplicada, né? Um instituto é um método que existe, sim, cientificamente registrado, que tem resultado. Existem cursos que se podem ser realizados, né? Existem profissionais que vão estar ensinando esse método naturalista para você aplicar. Aplicar quando? Na hora do almoço. Porque não é só dentro do consultório. Eu faço um trabalho pedagógico, dentro, desenvolvo todo um trabalho para desenvolvimento na sala. Mas a mãe e o pai continuam em casa, na troca, no lanche, na hora de vestir, na hora de escovar os dentes, na hora de entrar no carro, né? Tem crianças que na hora de passar o protetor é uma crise. A criança entra em parafuso porque tem que passar o protetor, né? Eu dei aula de música para um aluninho que não se podia encostar nas pontinhas dos dedos das unhas dele, que ele entrava em crise, né? E então precisa ter um conhecimento básico para poder, sim, dar acompanhamento. E existe fontes que eu, depois também, se quiserem, podem passar meu contato, eu posso passar também, quem sabe. Existem vários comprovados, né? O que eu fiz foi através do Instituto Farol, que eu recomendo, um pessoal assim muito sério. A sede deles está em Florianópolis, né? E é uma coisa assim, que nós temos intervenção com eles e dá muito resultado. Muito resultado. Instituto mas eu Farol. não estou levantando a bandeira deles, né? Porque existem muitos outros métodos de intervenção que dá certo. É uma abertura de caminho, né, Alessandra? Porque não somente no caso de pais que têm filhos, né? Mas a gente sabe que uma criança com espectro autista, ele acaba envolvendo toda a família, né? Envolve pai, mãe, tios, vós, né? Porque todo mundo, de alguma forma, vê necessidade, né? E quer ajudar e, ao mesmo tempo, tem a boa vontade, mas às vezes não tem a qualificação, não. Então é interessante ter pelo menos uma referência, né? Para a pessoa começar já, né? Estimular e quem sabe... Eu particularmente conheço uma mãe que ela acompanha a filha em todas as sessões, todas as terapias, né? E a menina avançou muito. Por quê? Porque existe um acompanhamento da mãe. Porque não é você ir lá, vou ficar lá esperando lá de fora, vai lá uma horinha lá e... Não. Isso é abraçar a causa.
E quem abraça a causa? É o vô, a avó, a tia, a igreja. Sabe? É abraçar a causa. E quando todo mundo abraça a causa, existe um progresso, um avançar muito maior da criança. Muito maior. Né? Uma criança com autismo, tu nunca vai poder assim, tá no balançando, tô balançando. Ok, acabou, vamos pra sala. Terminou. Não é assim que termina. Né? Aí todo mundo sabe que assim não funciona com o fulaninho. Então a gente vai aprendendo a falar a mesma língua. Com o fulano precisa ser anunciado assim. Precisa ir diminuindo o balanço bem devagarinho e até que terminou. Né? Nós temos um aluno que não podia cortar o pãozinho no meio. Se quebrasse a bolacha, se cortasse o pãozinho no meio, o mundo da criança terminava, simplesmente terminava, dava uma crise ali, né? E aí o que acontecia? Nós precisamos aprender. Aí nós vamos, através do método, estudar e entender que não é só o pãozinho que quebrou. Para ele, tudo aquilo que ele estava vivendo estava direcionado naquele pãozinho, tudo. E aí o pãozinho quebrou. Aí deu a crise. Aí o dia que ele quebrou o pãozinho, a bolacha no meio, eu cheguei, olhei e disse: quebrou! Colou, comi. Aí ele, comi. Então a gente vai desenvolvendo métodos em que vai ajudando a criança a ter mais, entender essas áreas que se pode, né? E não é devagarinho. Por exemplo, uma criança que não pega na mão. Você não vai obrigar, tá na hora da escola bíblica, agora todo mundo vai pra sala e vão pegar na mão, todo mundo. Aí a criança não admite encostar nela. Aqui tem uma mãe que diz que aqui tem uma criança autista e ama ser abraçada. E tem criança que não deixa que nem encoste. O que tu vai fazer com uma criança que não permite que você encoste na mão dela? Você não vai pegar na mão dela, né? Você vai estar brincando um dia e deu um tapinha na mão. Outro dia tu vem e encostou no dedinho. Outro dia tu vem e encostou 2 dedinhos. Então é um trabalho gradual, é um processo gradual. Não existe uma magia, pá, fufu, já tá. Não, isso não existe. Existe um trabalho árduo, a ponto de que você encostou 2 dedinhos, encostou 3 dedinhos, ou mais um pouquinho, brincando. Até que quando você dá por conta, ela já consegue pegar na mãozinha. Irmã Elisandra, então, sim. Está sendo muito esclarecedora as suas palavras, estão sendo esclarecedoras as suas palavras, e muitos irmãos estão participando aqui, então eu preciso atualizar as participações dos irmãos e vamos avançando no assunto. O irmão Jefferson Silva, ele diz o seguinte: eu descobri que era autista, pois tinha todos os sintomas que o meu filho tem. Eu e ele temos leve, era fechado e não gostava de me interagir e não gostava de barulho. Depois, acho que alguma irmã da Escola Partenon, talvez a coordenadora, está perguntando se a irmã trabalha com o método ABA. Sim. Ok. Depois temos a irmã... O que é método ABA? Agora a segunda pergunta, né? Para que todos possam compreender. Então, foi o que a gente falou, é análise de comportamento aplicado, né? Ela utiliza práticas de ensino através de brincadeiras, né? Então, ela vai transformando comportamentos que eram rígidos, aquela criança não aceitava. Então, ela vai desenvolvendo métodos de aprendizagem que a criança vai ensinando a alterar esse comportamento devagar. Como eu falei, é devagar, é um processo lento, mas, assim, aplicado, ele consegue corrigir, né? Consegue... Uma criança, por exemplo, que não coloca a mão, por exemplo, em uma extremidade, algo mole, algo molhado, a gente vai trabalhando isso. Então, existe, através do ABA, a gente vai preparando, né? E todos os métodos do Denver, como eles são conectados com o ABA. Né? Eles são conectados com o ABA, para que a gente possa conseguir
dar uma continuidade no geral para todo o autista. A irmã Rita de agora, Cássia. só interessante essa questão do diagnóstico, né? Porque às vezes o diagnóstico se dá tardio também porque não existe tanta interferência na vida do dia a dia, né? Ou seja, é leve. Eu tenho um conhecido da família da minha esposa que hoje tem 20 e poucos anos e descobriu agora que ele tem uma fase leve do autismo. E qual era o sintoma dele? Ele não conseguia prestar atenção nas aulas. Então ele é um rapaz muito inteligente. Hoje ele trabalha numa multinacional muito grande na área da informática, né? Na área de TI, tecnologia da informação. E a dificuldade dele era não entender quando o professor estava falando. Ele não entendia. Aí ele chegava em casa, tinha que ler o livro, ele entendia tudo. Então, durante toda uma vida, ele teve dificuldades nessa área, né? Imagine, cursou para ter uma noção, por exemplo, vamos dizer que um adolescente, um adulto, ou na igreja, por que não, um adulto, tá lá, e aí alguém usa a expressão, para ter uma noção. Um exemplo, eu não vou nem que a vaca tussa. Quem já não ouviu isso? Todo mundo, né? A gente sabe que é uma metáfora, mas o autista não. O que ele imagina? Uma vaca tossindo. Né? Ele é literal. Então, é literal. Aí tem uma mãe que escreveu... Então, tudo é literal. Você vai dizer... Aí uma criança... Uma mãe... por exemplo, eu não sei que a criança... Ou... Existe coisa que você nunca vai poder dizer para uma criança, porque é literal. Espera aí que o fulano vai te pegar. Espera aí. Ou antigamente dizia, o velho do saco, não sei o que, vai te buscar. Ele achou um pânico. Porque a criança, ela não consegue ainda, sabe? Aquela coisa assim, com a intervenção, ela começa a entender que existe... Ela vai conseguindo equilibrar isso. Mas quando não tem uma intervenção na primeira infância, a criança pode chegar a adolescente, jovem. Eu conheci um caso de uma família que expulsou o filho de casa com 18 anos. E por quê? E o menino era autista. Mentalidade e desenvolvimento de uma criança de 7 anos. Entendeu? Aí, essa família foi para a igreja e esse dia eu trouxe uma palavra e aquele dia a mãe tinha chorado e pedido, Senhor, eu preciso de uma resposta. E aí, quando ela chegou no final do culto, ela disse, nós expulsamos o nosso filho de casa. E aí, eles foram falando, eu instruí, e aí eles descobriram que ele era autista. Que importante esse tema aqui do Restaura News, hein? Quanto problema pode ser evitado, né? Por falta de compreensão, às vezes, das pessoas em geral, até mesmo da família. Sérios, né? Sérios, porque uma criança tem uma crise na igreja e aí o problema, pastor Janes. Nós somos pessoas que trabalhamos com o mundo espiritual. Nós entendemos que existe uma batalha espiritual. Mas nesse caso, é transtorno. Aí o que acontece? Aí vai lá, eu já veio casos para mim que o irmão foi lá e botou a mão na cabeça da criança e expulsou os demônios. Aí eu pergunto para o senhor como nós vamos conseguir recuperar uma família, às vezes, né? Às vezes, e fora os outros julgamentos, birra, não sabe educar. Tem a filha de um obreiro que ela é autista, ela ia no corredor da igreja e caminhava que nem gatinho, miau, miau, miau. No mundo dela, quem sabe ela estava no meio de uma floresta, brincando, e ela era o gato. Ou ela era o dinossauro. Né? E agora aí, o que acontece, gerou um problemão na igreja. Imagina. Né? Isso então, aí até... muito... e a igreja preparada, irmã Elisandra, eu vejo até como uma porta para Deus alcançar famílias, né? Com certeza. Então, uma igreja preparada e que tenha a graça de Deus, porque os pais de uma criança autista, eles precisam de Deus. Porque isso aí trabalha a paciência de uma pessoa, trabalha as expectativas, ou seja, a rotina de uma família, né, que tem uma criança com espectro autista, dependendo do nível, né?
É uma rotina bem alterada, então vejo, não é somente o... Completamente. Uma criança com o aspecto autista, ela praticamente não dorme. Então tem veja... dificuldade de dormir e às vezes ela acorda de madrugada. E aí ela precisa ser medicada para ter um sono, porque o sono de uma criança, de um adulto, tem um ciclo. A criança com autismo, esse ciclo, pelo jeito, ele não funciona normalmente, né? Aí, agora eu pergunto, a gente sabe que uma noite da gente sem dormir, sabe como é que a gente amanhece no outro dia, né? Imagina algumas noites, né? Tem que trabalhar, o cérebro não funciona, a gente fica irritado. E uma criança que vive isso toda noite. Aí eu pergunto mais, pastor James, uma família que vive isso toda noite. Eu conheço criança que acorda às 3 horas da manhã para comer ovo frito. E a família toda ela entende a luta, entende? E todo mundo mudou a rotina. Então, quando chega um diagnóstico, pastor, não é uma criança que tem um transtorno, é o sonho inteiro de uma família. Exatamente. De uma vida que foi totalmente bagunçado. Desestruturou tudo aquilo que o pai e a mãe tinham projetado. Então, o apoio é para a família também, né? E quantos casos de separação, divórcio que acontece? Porque, no geral, um dos pais, eu como falo assim, estatísticas e conhecimento de casos, um dos pais, no geral, se enganja muito na causa, a ponto de esquecer do outro filho, esquecer, abandona a sua vida secular. Às vezes tinha um nível de renda, porque a mãe trabalhava, porque o pai trabalhava, abandona, já corta a renda, a entrada pela metade. Aí o custo para uma intervenção, para fono, para psiquiatra, para PO é alto. Aí o marido não dá conta. E aí começa o quê? As brigas. Aí começam os problemas. E aí entra a igreja. Mas aí o problema é o quê? A igreja não preparada. Mas eu creio que estamos dando um grande... Aí vamos orar porque vamos expulsar esse demônio. Não, tem que sentar. Tem que entender a raiz do problema. Essa criança está lá sentada no meio da igreja. Existem lugares que uma criança com autismo nunca vai poder sentar, pastora James, na igreja. E tem gente que não tem sensibilidade de dizer assim, não, esse lugar pode ficar aqui. Uma criança com autismo, no geral, nunca vai conseguir sentar perto de um ventilador. Por quê? Porque ela vai acompanhar o giro do ventilador assim, ó. E aí o que acontece? Ou perto do som. Quando uma igreja está preparada para receber uma família com uma criança autista, ela vai entender que às vezes o pai vai ter que sentar num lugar estratégico. Que às vezes ele não vai ter que sair antes do culto, não é porque é rebelde, é porque a criança não consegue ficar mais tempo sentada. Ou perto a irmã está falando aí, irmã, e a gente vai pensando, né? Me parece assim que eu creio que Deus está nos conduzindo em tudo isso, né? Estamos num caminho pré-formado por Deus dentro de um projeto dele, né? E eu vejo que a experiência que nós estamos tendo com o Ombro Amigo é uma experiência bem paralela com essa realidade, ou seja, o Ombro Amigo, que é amplamente conhecido no ministério, né? Já é consolidado, atendendo dependentes químicos, se monta uma estrutura para atender a pessoa que está com a dependência química e também para atender a sua família que vai estar no dia a dia com aquela pessoa, né? Então me parece que uma estrutura semelhante voltada para isso aí seria interessante que também, né, começássemos a trabalhar em cima disso, né? Ou seja, receber... Na realidade, hoje até existe igrejas que têm a Secretaria da Inclusão.
né? É um departamento onde existem pessoas que entendem, ou até mesmo famílias que... Porque o que acontece? Primeiro, a gente chegou a receber o diagnóstico que existe uma fase que a família vive, a fase do luto. O que morreu ali, os sonhos, os projetos. Tudo aquilo que sonhou não vai dar agora, não é mais assim. Aí existe dois tipos de pessoas. A pessoa que ela chora, ela vive o luto, ela fica dias em transe, mas naquele momento ela faz assim, ela chacoalha a poeira e diz assim, ok, vamos trabalhar, né? Então ela vai começar a viver uma realidade que é muito mais difícil do que ela imagina, que é falta de profissionais, que nós já falamos hoje, profissionais que o SUS nem fornece, situações que você vai demorar anos para conseguir um atendimento, né? Apesar de que hoje existe uma batalha muito grande para os direitos do autista, né? Mas ainda há muito para ser conquistado. Então o que acontece? Precisa haver uma estrutura para receber essa família, porque essa família não tem problema só com o menino autista, ela está com problema conjugal, está com problema financeiro, está com problema espiritual, porque quem entra nessas horas de prova na vida do crente é o inimigo. Olha aí, ó, olha aí, nem os irmãos entendem você, ó, nem os obreiros entendem o que você está vivendo. Aqueles para apontar o jogo, quem pecou, o dedo, quem pecou? Foi ele ou foi eu, o pai dele? Né? Então existe muito dedo apontado. Esse é o problema muito grande. E a desinformação. Quando existe um lugar onde existe uma recepção para essa família, o pastor pode ser um obreiro, pode ser uma família, entende, a família entende que não está sozinha nessa batalha. E juntamente com esse departamento, ou com esse pessoal, ou com a professora de escola bíblica, alguém que vai ter trabalhado para entender essa pessoa, ela vai começar a buscar as particularidades dessa criança, dessa família. Essa criança não pode estar perto de ruído. Essa criança não pode estar perto de luz. Tá bom. Essa criança só entende com visuais, somente com figurinha. Tá bom. Ela, na hora de preparar a aula dela, pastor James, ela vai preparar pensando na inclusão. O Joãozinho que entende tudo, mas o Pedrinho que só entende. O nosso problema de professor, né? Eu digo, nossa, hoje, graças a Deus, eu já não penso assim. Mas é que a gente elabora a atividade e nunca pensa até no local físico, nem no espaço que você fez a atividade. O autista tem problema até mesmo de sentar em fileiras. Então é muito provável que você tenha que fazer uma aula em roda, fazer um círculo. E quando existe um cuidado de preparo de uma aula, assim a criança consegue conhecer Jesus. Ela consegue entender. E ela consegue pedir ajuda para isso. O nosso problema é que, às vezes, infelizmente, eu não sei a hora, pastor, por favor. A gente está esgotando. Na verdade, passamos um pouquinho, né? Mas... Ai, pastor. A gente vai ter que... Eu vou encerrar minha participação, porque, na realidade, a gente ficou bastante... O tema do autismo, como eu falei... Ele é amplo, né? É aqui. E a inclusão é outra corda. O irmão Reginaldo tem algumas participações aí também, irmão Reginaldo? Eu creio que estamos dando um passo importante, irmã Elisandra, para a criação dessa estrutura. Creio que Deus está nos conduzindo para isso. Acredito que Deus está agindo nesse sentido aí. Nós temos algumas participações ainda e eu gostaria de atualizar rapidamente aqui. A irmã Rita de Cássia, ela fala o seguinte: muitas atitudes das crianças com autismo são confundidas com birra na primeira infância. A irmã Andréia Resplantes, que também é profissional da área, fala o seguinte: meu aluno era do 3º ano, ele interagia muito bem com os colegas, gostava de dar abraço, muito carinhoso, mas no início, até ele me aceitar, levei alguns beliscões e empurrão. A irmã Nayara Locke diz o seguinte: a rigidez comportamental é o mais perceptível, levar tudo no literal, não entende duplo sentido,
A irmã Rita também fala o seguinte: seria importante falar sobre autistas de alta funcionalidade. Depois, a irmã Natana diz o seguinte: sintomas de autismo leve. Ela pergunta, não sei se ela não conseguiu entender a diferenciação. A irmã Irene Ribeiro: quando uma criança é diagnosticada com autismo, é mito ou verdade que ela possui 50% da genética da mãe e 50% da genética do pai? Acho que a senhora já respondeu isso, né? Tem uma parte do pai e da mãe e tem coisas que são dela, né? Existem discussões aí, é culpa da mãe. Não, vamos pegar junto. A culpa é dos dois. Né? A genética é dos dois. Ou de nenhum dos dois também, ou né? De nenhum dos dois. Ou de nenhum dos dois. Eu digo assim, não é nem do pai, nem foi ele, nem pecou. Não foi nem o pai, nem a mãe. É possível fazer um diagnóstico de um autista adulto? E tem chances de algum tratamento, como no meu caso, que tenho 21 anos? Essa pergunta é interessante, né? Tem. Existe, como eu falo, existe acompanhamento para toda a vida, né? Para toda a vida. A importância de ser diagnosticado. Eu tenho aqui, olha, como você tem uma noção, como o assunto é tão grande, eu tenho 19 sinais em autismo em bebê que não vai dar tempo de falar. Eu tenho curiosidade de autismo que não vai conseguir falar, que são perguntas que nós teríamos que falar sobre inclusão. Então, assim, não tem como responder, é muita coisa, né? Mas, sim, existe tratamento pro resto da vida, se precisar. Eu vou, pastor, já me terminar minha participação, porque eu sei que o horário passou. Sim, agora tá pode dar suas... aí. Eu vou terminar minha participação simplesmente com um fato que aconteceu com uma colega minha, e ela compartilhou comigo, e eu achei muito importante a gente entender isso. Ela foi trabalhar de assistente terapêutico, como a gente já falou. O assistente terapêutico, ele faz esse canal de intermediador de uma criança que entende tudo literal, que não consegue compreender, mas ela precisa estar incluída naquele grupo de crianças, porque a tendência de você tirar uma criança autista é de ela não conseguir mais estar, e tampouco fazer questão de estar juntamente com os amiguinhos. E ela foi contratada pela família para trabalhar, acompanhar essa criança na escola. A escola era uma escola particular, onde somente crianças de alto nível iam nessa escola. Foi apresentada, ela se apresentou como assistente terapêutica, acompanhou e entregou para as mãos da professora algo que ela precisava ser feito para que no outro dia ela conseguisse fazer a intervenção e o acompanhamento e poder ajudar essa criança. Ela chegou no outro dia, a professora disse assim: olha, não deu tempo. No outro dia ela foi e disse: olha, nós não temos espaço para isso. No outro dia ela foi e ela disse: não, não deu, ele não quis. E aí começou. Sei que, resumindo, já fazia um mês que ela já devia ter aplicado as intervenções e não conseguia aplicar a intervenção. Aí ela chegou um dia e falou assim: olha, hoje eu vou falar com a diretora. Chegou, foi até a diretora e disse: eu preciso falar com a senhora, eu sou assistente terapêutica do fulaninho. Eu já faz 30 dias que eu estou aqui e eu não consigo ajudar essa criança. Eu não tenho espaço. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para poder dar esse auxílio para essa criança? A diretora, então, olha bem nos olhos da assistente terapêutica e fala assim: na realidade, a gente não quer que ele fique nessa escola. Porque nessa escola, nós só temos os melhores. Nessa escola, nós só temos os melhores em todas as áreas. Então, sabe o que você pode fazer? Você pode falar para a família que ali a escola que está ali, ó, ali na esquina, eles aceitam crianças assim. Aí o que acontece? Às vezes nós como igreja estamos fazendo assim. Dá muito trabalho. Nós só queremos os que já estão prontinhos. Nós só queremos aqueles que já estão dando fruto. Mas ali, ó, ali tem um que aceita. E aí nós estamos agindo errado. Então, isso aconteceu numa escola. Mas isso também acontece na igreja. E nós temos a oportunidade de mudar essa realidade. Aleluia. Porque não é uma família, não é duas famílias.
são inúmeras famílias que estão vivendo uma tempestade, não de vez em quando. O crente tem uma maneira de dizer assim, o vento vem, mas ele acalma. Uma família com criança autista não tem vento acalma. Ela vive constantemente em meio à tormenta. Termino aqui a participação, porque eu falo bastante e vou ficar até amanhã, se deixa. Glória a Deus. Então, muito obrigada. Sim, Reginaldo. Pastor James, só uma colocação importante, eu não vou ler os demais, peço perdão aos irmãos que nos enviaram muitos comentários e o tema é realmente relevante, mas não vai ser possível ler todos os comentários. Lembrando, né, irmã Elisandra, que Deus ele tem um caminho no meio da tempestade, né? Deus ele tem um caminho no meio da tempestade, mesmo que ela seja constante, né? E a irmã Daniela Wolff, ela traz uma participação aqui muito importante, que eu acho que cabe nós colocarmos aqui como comentário final, que é o seguinte: hoje, a previsão legal de concessão de benefício assistencial de um salário mínimo para a criança com transtorno do espectro autista, cuja família seja de baixa renda, para sustentar e fornecer tratamento. Pede-se esse benefício assistencial no INSS. Então, caso, né, alguma família que não tenha essa informação esteja nos acompanhando, pode ter esse suporte aí do governo, né, através do INSS, pastor James. Amém. Então queremos agradecer a irmã Elisandra pela sua disponibilidade, né? Agradecer também o pastor Dorival, né? Apesar que está isolado aí, mas daqui a pouco ele vai estar junto de novo. Acho que esse isolamento é mais curto que os dos demais, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja em Santa Cruz do Sul também que está nos acompanhando, né? E nosso agradecimento. E eu acredito, irmã Elisandra, que acho que o pessoal vai pedir outra. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Até pastor James, já tem pessoas aqui, pastor. Vou deixar a disponibilidade. A gente trabalha, como falo, com crianças de primeira infância, é onde a gente pode mudar muita coisa que depois não é que não possa, mas fica muito mais difícil. Então nós temos 19 sinais de autismo criança bebês que eu vou disponibilizar para quem precisar por e-mail. Eu tô lá, quero os pontinhos. Lembrando que são 19 pontos que pode a sua criança ter, mas se tiver 5 já pode ser diagnosticado. E lembrando que quem sabe essa criança só tem poucos atrasos e com a intervenção certa, na hora certa, ela não precisa mais de intervenção por resto da vida. Quem sabe podemos ter até um artigo no site da igreja, né, pastor? É interessante. Com esses 19 sinais, né? E daí fica disponível para o público em geral, irmã Elisandra. Se Deus quiser. Aí muitos irmãos já estão pedindo aqui uma parte 2 deste tema, porque realmente é um tema de grande relevância, pastor James. Glória a Deus. Que Deus abençoe então a irmã Elisandra, que Deus abençoe pastor Dorival e toda a família de vocês aí. Amém. Nós vamos então agora chegando aí por nossos últimos minutos, né, da nossa programação. Queremos agradecer também a todos os nossos irmãos, amigos que estão conosco, ouvintes, né, e convidar você a estar conosco agora nesse momento de oração. Vamos orar agora antes de encerrarmos. Aleluia. Aqueles que mandaram sua participação, sua pergunta não pôde ser colocada, né? Nós até avançamos no horário, né? Mas não teve como colocar tudo aqui. Mas quem sabe em uma outra oportunidade, né? Nós poderíamos satisfazer também os irmãos. Vamos orar neste momento então. Aleluia. Convidamos você a estar juntamente conosco. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos diante de Ti nesta hora, Senhor, para Te agradecer por esta programação. Sentimos, ó Deus, que há um mover do Senhor neste trabalho, neste sentido, Senhor, que há... Aleluia, não é somente um problema, Senhor, mas é uma porta que o Senhor tem estabelecido. O Senhor tem um projeto. Aleluia, o Senhor tem a chave de Davi. Aleluia, o Senhor abre portas e ninguém pode fechá-las. Nada foge do Teu controle, nada está distante, Senhor, do Teu poder solucionador, do Teu poder, ó Deus, que resolve qualquer situação. Aleluia. Aleluia. E nós entendemos, ó Deus, que há uma ação do Teu Espírito Santo neste projeto.
Nós pedimos agora a Tua bênção, ó Deus, sobre cada irmão, sobre cada irmã, Senhor, sobre cada família que está na situação que nós falamos aqui nesta noite, Senhor, de uma pessoa familiar com este espectro autista. Nós clamamos a Ti agora, Senhor Deus, de uma forma específica por esta pessoa, que a Tua mão poderosa agora venha renová-la, venha animá-la. Que a Tua mão poderosa venha agora fortalecê-la. Que a Tua mão poderosa venha agora, Senhor Deus, enchê-la da Tua graça. A Tua graça que vai fazer dessa pessoa uma pessoa vitoriosa. Vai fazer desta família, Senhor, uma referência da Tua mão, uma referência do Teu agir, uma referência, manifestação do Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai, capacita, também te pedimos para este ministério, Senhor, capacita, Senhor, para ser um agente poderoso para agir nessas situações, Senhor, para ajudar famílias, para ajudar, ó Deus, pessoas que estão precisando, estão gritando por socorro, Senhor, não somente espiritual, mas também, Senhor, em todas as áreas onde uma necessidade, ó Deus, se fizer presente. Nós clamamos a Ti nesta hora, ó Deus, capacita-nos, capacita cada um dos Teus filhos, capacita esta igreja cada vez mais, Senhor, ampliar as tendas, ampliar as estacas de sua tenda, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam atingidas pelo Teu poder, ó Deus, dentro de um projeto estabelecido pelo Senhor para a Tua glória. É no nome de Jesus, Teu Filho, Pai, que nós te pedimos nesta hora. Abençoa cada irmão, cada amigo que está conosco. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a sua vida, que a Tua glória esteja sobre a sua vida. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós clamamos a Ti nesta hora e Te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficando por aqui. Agradecemos, né, a sua companhia e que Deus abençoe a todos. Paz, oração e união.